Fala galera, tudo beleza com vocês? Primeiramente, antes de começar esse vídeo, eu queria agradecer bastante a você que está assistindo via blog. Eu que estou inaugurando esse blog, lancei um teaser no canal, mas é sempre muito difícil fazer essa transição do pessoal que me acompanha no YouTube para o pessoal que pode vir acessar o meu site. Então, com muito orgulho e agradeço bastante vocês por estarem dando todo esse apoio. Vamos lá, o vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre gráficos, sobre Fibonacci, sobre estruturas de Fibonacci, porque uma coisa é falar sobre os níveis, as extensões, as retrações, e a outra coisa é falar como que eu utilizo isso e em qual contexto eu vou estar olhando. Então, se você gosta de Fibonacci, se você é day trader ou swing trader, fique assistindo esse vídeo. Na segunda parte a gente vai para o gráfico, certo? Mas antes eu queria comentar um pouco sobre o trader que eu sou, certo? Basicamente 100% disso é explicado no meu curso Fibonacci em Trading 1.0, mas eu também vou estar comentando para vocês aqui antes de vocês consumirem o vídeo, porque de repente o meu perfil não é o seu e você não precisa perder o seu tempo assistindo o vídeo, por exemplo, até o final. Eu já opero há mais de 2 anos, já sou investidor aí há quase 9 anos agora completando, e posso dizer para vocês que hoje, como day trader, que é diferente de comprar Bovespa quando eu comprei lá em 2010, CPFL quando eu comprei lá em 2010, nem abri o gráfico, você operar day trading, você está participando aí do mercado mais especulativo e mais perverso que se existe no mercado financeiro, de produto financeiro possível, certo? É derivativo, que é o nosso mini índice, o mini dólar, por exemplo, certo? E operar day trade, né? Quem opera high frequency, então o scalping é ainda mais especulativo. O que eu queria dizer para vocês é que esse estúdio que vocês estão vendo aqui nada mais é que a minha casa, faz parte da minha casa esse cômodo aqui. Então eu sou um trader de varejo, um trader independente. Então eu tenho muito pouco ou talvez nenhuma vantagem contra um grande player, por exemplo. Vocês estão vendo aqui um laptop cheio de colante, que eu gosto bastante, uma tela aqui e essa aqui é de trás. E o livro do Tony Robbins ali no fundo, só para dar uma decorada, porque tem uma tomada logo ali atrás, o que dá uma escondida nela. Meu café. E é isso que eu faço para operar, galera. Eu tenho aqui meu óculos, que vocês já me viram utilizar o laranja, para não forçar muito a vista. Eu comprei nos Estados Unidos, que é mais barato. Aproveitei para ir para lá também, faz pouco tempo, sempre faço uma viagem. Mas basicamente essa é a minha estrutura, certo? Aqui no meu lado direito estão os livros que eu utilizo, um pouco da minha história, uma medalha do basquete da NBB, coisas que fazem parte da minha história e da minha vida, mas de qualquer maneira isso aqui é muito simples, perto de uma mega mesa proprietária, ou perto de um banco, ou perto de uma tesouraria de banco. O que eu quero dizer com isso é que as vantagens que nós, se você se assemelha ao meu estilo operacional, ou seja, o trader de casa, trader de varejo, as nossas vantagens são pequenas, quase nulas, se é que a gente tem vantagem. A vantagem que eu diria é que a gente não precisa girar X% do capital de um banco, por exemplo. A gente gira se a gente quer e quando a gente quer, certo? Não temos meta, ou pelo menos não meta no que se tange CLT, por exemplo. Então por isso que eu digo que a gente tem pouca vantagem, certo? E por ter essa pouca vantagem, ao longo desses anos todos, como operador ou como especulador financeiro, e vocês olham, minha boleta aí é super pequena ainda, eu posso falar para vocês que o que me deixa ganhar dinheiro no mercado, ver minha conta de trading crescer, pequeno, pouco, bastante ou médio, independente disso, mas crescer, é utilizar o risco-retorno assimétrico. Ou seja, toda operação que eu arrisco perder R$17, por exemplo, eu vou ganhar 80, vou ganhar 90, vou ganhar 100. Então eu opero muito pouco, mas eu erro muito mais do que eu acerto. Por quê? Porque eu não tenho essa vantagem, eu nunca vou ter a informação correta. Nem os grandes bancos têm, às vezes, a simetria de informação, né? É sempre uma coisa bem conturbada, sempre caótico. O que eu quero dizer com isso é que toda essa informação de que eu estou em desvantagem, desde a minha época de atleta, porque eu joguei basquete, sou pequeno, tenho 1,80, então eu sempre convivi com esse lance de não ser o cara que tem mais vantagens físicas no basquete, por exemplo, e aqui, de repente, de infraestrutura até intelectual, né? Tem gente muito mais inteligente do que eu operando no mercado financeiro, na média. Então eu tenho que utilizar alguma coisa muito bruta a meu favor. E isso é o risco-retorno. Então, cada day trading, swing trading, scalping, não interessa. Se eu estou arriscando perder X, eu estou
tentando ganhar esse X vezes várias vezes, né? Vocês vão acompanhando aqui cada vez mais, vocês vão ver meus vídeos, o trade indo para R$ 150 e voltando e eu saindo com 60, ou eu saindo com 50, ou saindo no break-even, por exemplo. Então, por que isso? Porque eu sei que lá no longo prazo, ou seja, meses e meses e meses de operação, eu vou errar bem mais do que acertar. Então, quando acertar, eu tenho que cuidar ao máximo e deixar esse acerto andar ao máximo, porque o mercado ele vai me tirar do trade 70% das vezes, 60% das vezes, certo? Eu vou mostrar aqui a minha porcentagem, mas geralmente é 45%, às vezes tem 30% de acerto no dia, né? E ainda assim eu ganho dinheiro. Por quê? Quando eu acerto, que day trade não dá para você ser romântico. Você pode ser romântico no swing, você pode ser romântico no position. Romântico que eu digo é realmente fazer aquela análise e operar a análise e se assegurar um padrão tal. Day trade não. Day trade é pura especulação, é o lado mais perverso dos produtos financeiros possíveis. Então, qualquer boletada de um cidadão lá, ele vai queimar o seu Fibonacci, ele vai queimar a sua leitura de fluxo, ele vai estar nem aí. Entendeu? Porque a gente está entrando no mercado puramente especulativo, não tem nada tácito ali, as pessoas gerando dinheiro em cima de juros de dinheiro, quer dizer, uma coisa, né, um pouco até perversa, essa é a palavra. Mas eu estou aqui, eu opero porque eu quero alavancar os meus ganhos de uma CLT, de uma possível CLT. Eu que dia 4 de julho, se tudo der certo, vou ser agente autônomo de investimento, vou estar entrando nesse mercado, contador, agente autônomo, administrador, já estou ficando velho, cheio de diploma e ainda perseguindo aí alguma coisa mais física, mais calma, digamos assim, porque eu sempre viajo. Mas eu estou no day trade, todos os dias vocês me acompanham, eu passando vídeo para vocês, porque eu acredito que essa ferramenta pode me ajudar a alavancar os meus lucros. Se eu não acreditasse, eu não estaria aqui, né? Eu não teria investido nessa trading station, por mais simples ou não que seja, não teria gastando ou investindo, que eu acho que estou investindo meu tempo aqui, passando para vocês o meu conhecimento. Então, basicamente, o que vocês vão ver no gráfico vai ser um cara falando sobre Fibonacci, sobre simetria e sobre gráfico, análise técnica, porém com essa perspectiva, olha, eu arrisco perder X para ganhar muito mais do que X. E é assim que eu opero. E eu estopo mesmo, várias e várias vezes. Não tenho nada contra estopar. Fico puto, fico estressado, desgasta. Essa semana, por exemplo, que eu estou gravando, é semana no dia 9 de julho de 2018. Né, eu fiz R$300 no mercado. Deu menos até, um pouquinho menos. Semana inteira. Né, tá certo que eu peguei um contrato. Ah, legal, mas pô, R$300 não está pagando nem a pizza do dia. E aí você aceita isso como trade? E teve várias oportunidades. E várias vezes voltou o mercado na minha cara e eu tive que sair no 0 a 0 ou sair com pouco lucro. Então esse é o perfil. Para evitar que você assista ao vídeo e fique, né, perdendo seu tempo, eu já falo para vocês que vocês vão ver aqui um day trader com essa cabeça de risco-retorno extremamente assimétrico. Um retorno muito mais alto que o risco. Certo? Vou falar um pouco de geometria comportamental. O Gustavo Almeida é o criador e é um cara que, dos brasileiros, eu acho que é o que mais me inspira hoje e mais me inspirou, certo? O trabalho dele é muito legal. Vou falar sobre Fibonacci do jeito que eu, Bruno, vejo, certo? E vou comentar também um pouco sobre simetria, um pouco não, bastante sobre simetria, porque é o core, é o que eu mais utilizo, é o que eu mais gosto de analisar. Então tudo vai cair ali em oferta e demanda, e eu espero que graficamente, né, mostrando no gráfico, a segunda parte desse vídeo vai ser gráfica, vocês entendam o que eu estou fazendo para que quando vocês assistam meu vídeo, consigam relacionar. Lógico que gatilho, um dos meus gatilhos, uma das minhas estratégias, ela faz parte do Fibonacci Trading 1.0, que é meu curso que me ajuda a manter o site, né? Por isso ele tem um custo tão baixo. E a outra eu passo para vocês aqui, que é basicamente um gráfico de stick, que eu gosto, sou fissurado. E, bom, sem mais delongas, esse aqui é meu office, esse é meu perfil, para quem não me conhece, esse é o Bruno que vos fala quase todos os dias no YouTube, tomando meu café. E vamos para o gráfico, vamos explicar aí um pouco sobre Fibonacci, um pouco sobre simetria e tentar clarear para vocês, de repente tomara, né, que eu consiga clarear o operacional de vocês, consiga construir uma informação, vocês consigam absorver uma informação que vai ajudar no operacional de vocês. Esse é o principal objetivo do canal, principal objetivo do meu curso, principal objetivo desse vídeo aqui também. Tá bom, galera? Vamos pro gráfico lá.
Fala galera, seja muito bem-vindo então à parte gráfica, na segunda parte do vídeo. Vou estar explicando para vocês, primeiro de tudo, Fibonacci. Dois níveis, ou melhor, duas escalas que eu utilizo, que vocês precisam ter em mente, que vão te ajudar a definir pontos simétricos e tentar prever aonde o preço pode vir a parar e você conseguir um risco pequeno para um retorno maior. Vamos lá, principal dessa primeira parte do vídeo é a definição dessas duas escalas. Eu tenho aqui a primeira à esquerda em cinza e a segunda em laranja, né? Qual é o movimento que eu mais preciso ver o mercado fazer para que eu trace Fibonacci, para que eu possa traçar Fibonacci? É esse movimento em laranja. Então vocês podem ver aqui o movimento em laranja é uma pernada, certo? Cada um chama de um jeito, XA, AB, enfim, fica à vontade, pernada, sei lá, fluxo, demanda, enfim, chame do que quiser. E a gente precisa de uma retração. Isso na baixa e na alta, mesma coisa, uma pernada de alta e uma retração. Legal. Qual que é o segredo por trás do 14,6, do 38,2, do 61,8, do 78,6? Retrações, tá? E qual é o segredo dessas outras aqui? 88, 70, 50, 25 e 6,3. Simples. São os níveis, as razões de Fibonacci que se conectam simetricamente, tá? E como que a gente vai descobrir isso? Rápido e fácil, são duas continhas que a gente precisa fazer, raiz quadrada e potência de 2. Então com a calculadora aqui que eu estava fazendo, imagine que nós tivemos uma pernada de queda, certo? Fluxo, enfim, e nós tivemos um ponto de retração que parou em 38,2. Por que parou? Porque a partir do 38 ele começou a fazer exatamente esse movimento aqui, ó. Bom, certo? E aí é um gráfico diário, tem mais de 1000 pontos esse movimento e você não sabe aonde você pode posicionar uma ordem de compra porque você acredita que a gente vai subir, que é uma inversão de tendência, ou que a gente está no movimento de alta, que o índice estava até um mês atrás, por exemplo. Aonde você vai utilizar o Fibonacci para te ajudar a definir uma área de negociação onde você tem um risco pequeno para um retorno gigantesco. Vamos lá. 38,2, se nós utilizarmos a potência de 2, se nós utilizarmos a potência de 2, deixa eu só fechar aqui rapidão, vai nos dar 14,6, 14,59, enfim, eu uso 14,6, se você quiser usar 14,5924, fica à vontade. O que é a potência de 2? A potência de 2 é justamente a gente imaginar uma pernada de queda, como foi aqui. Teve a retração. Então, ó, nós tivemos uma pernada e teve a retração. Quando nós utilizamos a potência de 2 para definir qualquer ponto que seja, nós estamos vislumbrando um movimento a favor da XA, a favor da pernada. Então, sempre que você fizer potência, você vai estar a favor da pernada estudada, certo? Sempre que você fizer raiz quadrada, né, são os dois pontos aqui, você vai estar contra a XA, você vai estar imaginando o movimento, nesse caso aqui, para cima. Então, pô, parou em 38,2 e aqui de repente está aquele caos, né? O mercado não é bonitinho assim, né? Ele vai estar, vamos dizer, vai estar fazendo um monte de coisas aqui e a gente não vai saber o que fazer direito. Aonde você vai posicionar, onde eu vou posicionar compra, por exemplo, se eu acredito numa alta e nós tivermos o B definido aqui, eu vou posicionar uma compra, ou pelo menos definir a área onde eu tenho interesse em comprar, se eu acredito, se eu tenho viés comprador, porque é importante como trader você ter um viés. Você posicionar, opa, quero comprar ou quero vender. Obviamente o mercado vai te dizer se aquilo ali foi uma compra ou se aquilo ali foi uma venda. Você reage ao mercado. Mas antes da reação sempre vem um instinto, um gatilho. Poxa, esse ativo aqui eu quero comprar. Então eu vou utilizar essa pernada para definir aonde eu vou entrar. Então, aonde eu vou estar posicionando ordens, ou pelo menos querendo negociar, vai ser no 14,6. Certo? Vai ser no 14,6 que está aqui, ó. O que nos dá isso? Nos dá
o risco e retorno assimétrico, aquela coisa que eu falei para vocês no começo, na primeira parte desse vídeo. Por quê? Porque nós vamos ter aqui, né, vamos colocar um retângulo, nós vamos ter um risco técnico, um gatilho nessa região, para um retorno aonde? Para um retorno no 618. E aí nós vamos estar utilizando, provavelmente, simetria. Você não precisa de nada a não ser Ctrl+C, Ctrl+V. Bom, então, essas razões de Fibonacci, elas vão te ajudar a diminuir o seu risco e aumentar o seu retorno. A mesma coisa desse lado aqui. Se, por exemplo, o preço, vamos falar de algo mais complicado agora, o preço desce até os 50, certo? Desceu até os 50. Aí, se de repente ele veio aqui, ó, e parou no 38,2, em vez de parar no 25, por exemplo. E você está lá esperando 25, que você aprendeu esses níveis de Fibonacci. E aqui ele começa a descer. A probabilidade, segundo Fibonacci, pela utilização de Fibonacci como background, como fundo, é que essa descida aqui tem grandes chances de dar errada. Ela tem chance de fazer isso daqui, por exemplo, ó, e buscar pelo menos o 25. Então você, como trader que utiliza esse conhecimento que eu estou falando para você, e você quer utilizar ele sempre, por exemplo, você vai evitar de entrar em regiões, mesmo com sinal, que não sejam as regiões de razões de Fibonacci. Então o Fibo, ao mesmo tempo que ele te tira de trades que podem dar errado segundo a estratégia, o segundo cálculo matemático das razões de Fibonacci, ao mesmo tempo que ele te tira de operações que dão errado, por exemplo, ele não te coloca no mercado várias vezes, você fica ali sentado esperando. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, o conhecimento que eu estou passando para vocês tem sempre, como tudo na análise técnica, tem sempre dois lados. O que vai te tirar de stops também vai te tirar de trades que podem dar certo. Muitas vezes para no 3,8 e vem aqui até o 70,7, vem até o 78,6. A gente vai ver isso em exemplos, tá certo? Mas da mesma maneira que a gente vai utilizar aqui a continha de raiz quadrada e potência, a gente vai utilizar aqui nas duas razões. Por que existem duas fileiras aqui? Porque se você utilizar a calculadora, você vai fazer as continhas e você vai chegar nessas razões simétricas de Fibonacci ou harmônicas, e você vai chegar naquela outra, nessas duas também simétricas e harmônicas. São duas aí, tá? Não vou falar sobre a projeção, porque a projeção que eu vou utilizar nesse vídeo, para não ficar muito extenso, será de 100%, será só a simetria. Então a primeira parte desse vídeo, deixo para vocês aí um tempo, podem pausar o vídeo, para vocês para vocês definirem esses níveis de Fibonacci na sua ferramenta e treinar, por exemplo, em um gráfico, identificar essas figuras M's e W, né? Porque quando a gente opera Fibonacci dessa maneira, a gente está esperando ou uma figura M, certo? Para comprar aqui ou para vender aqui, por exemplo, ou uma figura W, certo? Sempre assim. Isso só falando de retrações. Projeções, ela passa aqui o topo no caso de uma queda, ou ela passa o fundo no caso de uma subida, certo? Mas fica aí para um outro vídeo. Tá certo, galera? Então, dito isso, vamos para estruturas. E estruturas eu preciso de exemplos de candlestick para ficar mais claro. Então, vou pausar o vídeo. Dever de agora para vocês. Vão no gráfico, configurem o seu Fibonacci e aí voltem daqui 10, 15 minutos, depois de feito algumas análises rapidamente, para vocês, né, conseguirem acompanhar na prática também o vídeo. Uma dica, utilizem esse carinha aqui, ó. Essa cavalgadura é boa. Esse ímã aqui, que é bom, ele vai pegar o topo do preço ou o fundo do preço para vocês terem um Fibonacci bem assertivo, certo? Eu sempre utilizo, vocês sempre vão ver, tanto no Profit como aqui. O que ele faz? Ele é um ímã, né? Então ele vai pegar aqui certinho, ó, pum. Ele vai colar na pernada exatamente, tá bom? Beleza, galera? Até posso utilizar esse exemplo aqui. Tá bem legal, tá? Vou pausar o vídeo, 5 minutos ou 10, tantos minutos que vocês quiserem, e a gente volta. Vou voltar com a tela já preparada para a gente ver estruturas de Fibonacci.
Muito bem, espero que vocês tenham tirado aí uns minutinhos para dar uma estudada. Eu tirei uma pernada aqui. Se vocês tiraram uns minutinhos para estudar os níveis e tentar achar movimentos W e movimentos M, vocês devem ter percebido que é muito raro, ou pelo menos não é com tanta frequência, que vocês vão ver esses movimentos acontecerem, certo? Em day trade vai ter ali uma ou duas operações, pelo menos no índice ali, no máximo 3 operações por dia. Nunca, na última sexta, por exemplo, foi uma operação, né? Então, se vocês realmente estudaram, perceberam e começam a assimilar o meu perfil como trader, não é sempre que acontece movimentos que a gente vai utilizar Fibonacci, certo? Nesse exemplo aqui eu vou conseguir falar sobre Fibo, vou conseguir falar sobre simetria e basicamente finalizar o vídeo, para não deixar ele tão extenso aí, 11 minutos de vídeo já. Então por isso que eu peguei essa pernada, certo? Mas de novo, não foi fácil achar. Se vocês treinaram, vocês vão perceber também que não é sempre que acontece. E tem que ter um perfil, tem que ser mais paciente, tem que ser um cara mais artístico, de gostar de desenhar, de prever, de fazer previsões, análise. Tá certo? Um tape reader aqui se mata, vai ficar muito tempo. É um gráfico diário esse, olha só quanto tempo. Certo? Então vamos lá por 4 horas para dar mais volatilidade. Eu só tracei essa pernada aí para ficar mais simples e fácil de identificar ela aqui. Tá aqui, legal. Então, ó, o que a gente viu no diário tá aqui no 4 horas, certo? Vamos deixar aqui. Deixa eu ajeitar aqui, deixar bonitão. Legal, é essa pernada aqui. Então vejam que deixa eu utilizar o Point of Fix. Então eu classifiquei pelo diário uma análise de uma pernada. Deixa eu trocar de cor. Certo? Então eu analisei pelo diário a pernada. Certo? Vi que ela teve um B. Certo? Ela teve um B em 50%. Vocês estão vendo aqui, né? Então se eu acredito que eu quero comprar, aonde eu ia comprar? Eu ia comprar no 38,2, que provavelmente foi por aqui. Não. Deu compra, deu, você ficou fora do trade, talvez tenha ficado pé da vida. Mas eu resolvi comprar onde? Resolvi comprar no 25. 25 tá aqui, ó. Bom. Fui paciente, esperei comprar no 25. Por quê? Eu estudei essa pernada, vi que ela teve um B em 25, ela teve uma retração aqui que não foi harmônica. E aí ela foi parar lá, aonde? No 61, eu queria vender no 61,8? Não, se eu quisesse vender, eu ia vender no 70,7. Então, nesse exemplo, eu consigo dar 2 perfis. O cara que estava acreditando em venda, então ele provavelmente estava olhando nessa região aqui para ver vendas. O cara que estava observando compras, está no stand-by. Então, quem vendeu, vendeu por Fibo, acreditando no B, e operou o C, que seria o 70,7, até 50 ou até o 25. Certo? Então, 2 perfis. 2 perfis. Tá? Para falar de Fibo, já vou colocar simetria. O que eu, Bruno, estaria olhando se eu quisesse vender? Depois eu vou falar o que eu, Bruno, estaria olhando se eu quisesse comprar. Então, vamos supor que eu quero vender. O mercado está exatamente aqui, ó. O mercado está aqui, ó. Eu quero vender. Então já montei meu Fibo. Eu ia estar olhando 2 coisas. Primeiro, vamos adicionar a simetria. Vou estar olhando o que aconteceu antes da XA. Então lembra de Fibonacci que eu falei que os movimentos mais importantes eram esse. Opa. Certo? E esse aqui. Quando eu adiciono simetria, eu me importo muito. Opa. Deixa eu só pôr aqui. Quando eu adiciono simetria, eu me importo com o que aconteceu antes. Nesse caso aqui e nesse caso aqui. Então, se Fibo eu só me preocupo com o zigue-zague, a simetria é o zag e o zigue e o zag, digamos assim. É essa figura aqui e essa figura aqui. Então, vou estar olhando aqui esse cara aqui, ó. Bom. Quero vender. Eu vou pegar aqui a minha ferramenta de Fibonacci, extensão, e vou traçar ela a partir desse momento até o topo, trazer ela para o fundo,
por ela com uma cor que dê para vocês enxergarem, e eu também. Vamos lá. Vamos pôr ele branco. Certo? Branco. É isso aí. Branco. Então, vamos supor que eu quisesse vender a região dos 50% por simetria, já seria a minha venda. Dum-dum. Certo? Simetria. Outro exercício de simetria é diminuir o tempo gráfico da pernada estudada, ou seja, a gente estudou a pernada do diário e vim para o 4 horas. Então, eu vou no 4 horas e analiso o primeiro ABCD de queda. Então, a gente estava vindo uma subida, começamos a descer. Qual foi o primeiro ABCD aqui? Ó? O que aconteceu aqui? Ó? Quem ganhou o jogo aqui foram os vendidos. Como? Fazendo um pivô de baixa. Bom. Certo? Tiveram 2 pivôs aqui de baixa. Então, o primeiro pivô de baixo, vocês podem ver que é aqui. AB igual CD. Aqui no 64.7. Então, eu vou lá e traço 64.7. Vem a coordenada 64 e 70. Coloco ela branca. E tá lá. Outro ABCD. Maior aqui, ó. Bom. 63.28. Então a gente vai lá. Tá lá. Beleza. Se eu não vendi aqui, fui caprichoso, porque não queria só o cluster da simetria. Eu queria um Fibonacci, um zigue-zague de Fibonacci, simetria e também o ABCD da força contrária. Vamos tocando aqui para ver. Vamos ver se eu consigo ir candle por candle. Ah, não consigo. Tá. Então, são essas informações que eu tenho, certo? O preço fez 50, certo? Eu paro e já coloco 25. Então, por enquanto, deixa eu deixar aqui no 25. Por laranja. Para explicar que é o Fibo. Então, tô de olho no 25. E aí eu quero vender. Não vou falar sobre projeção, mas eu estudaria essa perna aqui também. Fica para um outro vídeo. E aí eu sei que ele fez um B no 50. Qual é o próximo nível de Fibonacci? O 70. E o 70 tem confluência com informações aqui, ó, de ABCD. Putz, fica mais forte. Fica mais forte. Vamos ver o que vai acontecer. Muito bem, galera. Enquanto o meu candle é um pau, eu aproveitei para adicionar essa linha laranja aqui, ó. Então, fez o B em 50. Não foi no 25. Quem queria comprar por Fibo estaria fora. E aí, ela vai lá e toca o nosso 70. Então, deixa eu dar um zoom. Percebam aqui, ó, tocou o 70. Nesse momento, o que você tem que fazer para aumentar o seu lucro e aumentar o potencial do lucro e diminuir o seu prejuízo? O que eu faço, tá? É tudo a minha opinião aqui, tá, galera? Simetria de lucro. O lucro é tão importante quanto o seu prejuízo. O seu alvo é tão importante quanto o stop loss. Então, vamos tentar definir aqui se teve simetria nessa queda. Pô, não teve. Essa pernada aqui foi maior. Vamos analisar, então, se essa pernada aqui foi a mesma dessa. Putz, foi a mesma. Então, aqui, ó, eu já vou estar com esse alvo aqui, ó. Olha, confluiu exatamente com 50% com o B. E eu vou ter esse alvo aqui também ali, ó. Bom. Dois alvos. Certo? Aí deixa eu tirar essas linhas para vocês não terem muito problema. Tá bom? Tirar essa aqui também. Tenho dois alvos simétricos e lógico. O swing passado. Bom. Vai estar aqui também.
A gente vai tocando o preço. Cada um tem a sua estratégia de entrada. Não vou entrar nesse mérito, tá? Só de análise. E aí, bom, bom, bom. O preço bate na simetria. Bom, rasga duas simetrias. Eu quis vender. Eu tive todas as informações e mais uma análise. Mais uma análise. Vamos entrar no mérito das pernadas limpas. O que eu chamo de pernada limpa é quando você consegue enxergar aqui, ó, bom, que foi uma pernada limpa, certo? Se a gente utilizar ela ali embaixo, provavelmente foi a mesma, quase a mesma desse cara aqui, certo? Você quer ser um trader profissional, você quer trabalhar duro, na minha opinião, e que gosta do que eu tô falando aqui, cara, vamos fazer o seguinte, pega esse cara aqui, que foi a primeira pernada que mudou a tendência, né? Passou esse topo aqui, ó. Faz um ABCD dela aqui. Não deu certo. Faz um ABCD dela aqui, ó. Bom. Então não faz o ABCD daqui, ó. Tradicional, que todo mundo ensina. Faz o ABCD quando você já sabe que ela bateu no 50, não retraiu até o 25 e depois subiu de novo. Ou seja, euforia ali de repente. Olha só aonde deu o ponto. Então você fez aqui, ó. Bom. Fez aqui, ó. Bom. Olha lá o que eu chamo, ou que a Carolyn Boroden chama de cluster. Isso aqui tem projeção ABCD, isso aqui tem simetria. Você está operando o que você viu e não o que você acha. Esse movimento aqui, ó. O cara pode ser o JP Morgan a você de retail. Cara, ninguém esconde isso daqui, ó. Tá no gráfico, é por lei. Cada candle representa a negociação. Se é fita ou candle, fita é mais rápido do que o candle demora mais para se formar. Mas se você usa gráficos de 4 horas, por exemplo, você já sabe dessa informação aqui, essa pernada toda. Pois você foi lá e projetou ela. Está pensando em venda? Ou melhor, está com viés vendedor. Utilizou o conceito de Fibonacci. Utilizou o conceito aqui de ABCD. Utilizou ABCD, simetria na subida. Quem que está fazendo subir? Qual que é o apetite do cara que está subindo? Qual o apetite do cara que está subindo? Certo? Mudou? Mudou. Mas está aqui, ó. Bom, bom. E aí você foi lá e vai posicionar a sua ordem, ou pelo menos o seu gatilho, a sua estratégia, o seu setup. Né? Eu coloco o meu no Fibonacci em Trading 1.0 nessa região aqui, cara. Você não vai olhar aqui. Você não vai estar olhando aqui, você vai estar olhando aqui, ó. Linha laranja, com linha branca, com um pouquinho de linha branca aqui em cima, região de topo anterior, unindo price action. Aí sim, você tem um setup, certo? E aí o alvo é tão importante quanto o preju. Lembra que eu falei para vocês? O alvo é tão importante quanto o preju. Então vamos apagar tudo aqui para deixar o gráfico limpão de novo. Então a gente já sabia desse ponto aqui, né? Agora vamos tratar do alvo. Enquanto ele está nesse ponto aqui, você abaixa ele. Você pegou a análise do diário, fez a análise do diário, abaixou por 4 horas, definiu sua área de negociação. O gatilho, cara, você pode ir até o tique se você quiser. E o alvo, você pode ir por 60 ou por 4 horas, para o mesmo gráfico que você foi gatilhar, para o mesmo gráfico que você definiu a área de negociação. Enfim, também falo isso no Fibonacci Trading 1.0, mas vou deixar, esse vídeo não é para isso. Aqui eu vou dar um exemplo do 4 horas. Pô, tá aqui, ó. Eu vou operar o que eu vi. Então eu vou pegar esse primeiro ABCD, transportar para cá. Vou pegar essa pernada aqui, vou transportar para cá. Vamos ver como que o preço desceu aqui, ó. Ele tem um AB igual a CD, depois ele desce aqui, depois ele desce aqui, depois ele desce ali. Boa. Então, mais ou menos esse cara também vai entrar. Aí eu já tenho uma região cluster aqui, né? Tem 3 pontos aqui muito próximos. Aí vamos ver onde ele bateu. Bom. Rompeu, foi mais do que a simetria. E aí, quem que você conhece, quem que você está analisando, né? Vamos lá. Volta para o Fibo, dever de casa, você marcou o 50 como B, depois o 70
como C. Quem pode ser seu D? 25 ou, certo? Você vai lembrar, tem mais um nível ali. Bom, 6,3. Então você clica na compra, ou você quer posicionar o seu lucro, você tinha 3 regiões para posicionar o lucro. Opa, faltou mais uma, que é essa daqui. Você tinha 4 regiões para posicionar seu lucro. 1, 2, 3, 4, por simetria. E tinha mais uma região por Fibonacci. E aí vou adicionar mais um conhecimento. Lembra que aqui eu estudei quem foi o primeiro ABCD de queda que mudou o movimento? Para mim me interessa muito quem muda o movimento. Ele estava subindo e começou a cair. E aqui ele estava caindo e começou a subir. Então vou apagar tudo. Apagar tudo não, né? Boa parte desses caras aqui. E vou dizer para vocês, putz, eu tô de olho nesse cara aqui também, olha, que foi o primeiro a começar a subir, ó. AB igual a CD, certo? E esse cara aqui para venda, ele foi uma resistência aqui, certo? Agora deve também ser uma resistência no ponto futuro, mas a priori eu vou ter essa região aqui de compra, certo? E aí onde que o preço começa a encontrar problemas? Bom. E aí aqui, pô, você quer comprar, né? Agora você quer comprar. Cara, quem que começou a subir o negócio todo aqui? A gente pegou certinho, né? Quem começou a subir esse negócio todo? Foi esse cara aqui, né? Cara, põe ele aqui, ó. Vamos ver onde o preço vai. Ó, não vou falar pra você que foi certo, né? Foi quase. Talvez tenha sido esse aqui, ó. Olha lá. Também não. Talvez tenha sido. O mercado nunca é exato. Por isso que a simetria é irregular. Mas ela vai te dar um norte. Opa, calma aí que eu errei ali. Ou não, tá certo. Ah, tá certo. Ó. Tinha 3 alvos para essa subida. Vamos pôr mais um aqui. Ó, aqui também, ó. Aqui ele sobe, bom. Sobe ali, aí você passa aqui, ó. Aí você põe aqui também. Ó. Você vai negociar a venda aqui ou vai tirar os seus lucros a partir do primeiro, se você for mão de alface. Bom, e aí vocês vão seguindo o preço. Ó. Parou no 25, bateu no 25, bateu no 25, bateu no 25. Ah, e foi. Até 88, passou até 88. E aí voltou aonde? 50. Voltou aonde? No 70. Voltou aonde? No 50. Aí aqui no 70, para finalizar o vídeo, já tá dando acho que meia hora, né? E aí, acho que para inaugurar o blog é um belo vídeo, eu gosto bastante desse tema. Para deixar mais um insight. Aí, por exemplo, vamos dizer que vocês acreditam. Deixa eu tirar todos os desenhos aqui. Vocês acreditam em venda nesse ponto aqui, ó. Certo? Vocês querem vender. Então, ó. Rompeu o fundo aqui. Vocês têm esse cara aqui. E vocês têm esse cara aqui. E vocês têm este cara aqui. Ah, quero vender. Beleza. Tá aqui. Aí nessa estrutura toda aqui, vocês também têm esse cara aqui. Estão 2 regiões de venda aqui. Aí dentro desse cara, você pode abaixar lá para 60 minutos. E vocês vão encontrar Fibonacci. Aí teve um B em 50. Um C aqui na região de 25. Aí ele falhou aqui no 70.6, por exemplo. Mas vocês têm esse cara aqui, ó. AB igual a CD.
Então você já define aqui, ó, essa região deste ponto até aqui, ó, pum. É essa região que vocês querem negociar a venda. Vocês vão negociar aqui, vocês vão negociar aqui, vocês vão negociar aqui. Não, a partir desse cara aqui, ó, ou a partir desse cara aqui, ó. Então vocês poderiam ter ganho nesse candle, poderiam ter sido estopado e continuado com o viés vendedor nessa região. E ter entrado de novo. Beleza, galera? Finalizo o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem, curtam, deixem comentários. É sempre um prazer muito grande. Lógico que tem mais coisas do que isso. Tem, lógico que tem. Tem o gatilho, tem o viés, tem as leituras de relatório, tem coisas por trás, né? Mas esse é o meu background. É assim que eu olho o mercado. Sempre operando o que a história contou. Para mim, o que aconteceu é muito importante. É basicamente o mais importante. E aí, você que tem o seu setup, você que tem a sua maneira, com este vídeo eu espero agregar. Pô, adiciona mais uma ferramenta aí e aí me conta o que você achou. Beleza, galera? Um grande abraço e até os próximos conteúdos aqui no blog. Eu estou muito empolgado para sempre estar postando. Certo? Tchau, tchau. Bom final de semana.